Bom dia pessoal, meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público. E o vídeo de hoje é para explicar para vocês como que está o andamento da revogação do Estatuto do Desarmamento ou alteração do Estatuto do Desarmamento. Primeira coisa, eu vou pedir para vocês manterem a calma, tá? Eu gravei um vídeo aí essa semana explicando, pedindo para o pessoal ficar mais calmo, ficar mais otimista, né? Mas ainda tem os pessimistas de plantão aí, né? Não, porque esse governo é engodo, porque isso é só cortina de fumaça, porque isso, porque aquilo, tá? Quem tá agindo assim não está fazendo aquilo que eu convidei a fazer no outro vídeo, que é comparar as coisas, certo? Uma coisa, ela é grande ou pequena? Depende do quê? Depende da comparação, entendeu? Um rato correndo pela sua casa, lá subindo por cima dos móveis, normalmente vai ser muito grande, certo? Todo mundo que conta história de rato em casa vai falar, o rato é enorme. Aí você vai lá, mata o rato, pega na ratoeira, é um rato normal, certo? Aí pega um rato do lado do elefante, o rato é grande ou é pequeno? Aí o rato sempre é pequeno, a maioria das pessoas não consegue nem ver o rato, certo? Então, tudo depende de perspectiva, vocês têm que colocar as coisas em perspectiva. Se a gente tivesse eleito o Bolsonaro um ditador e fechado o Congresso, etc, aí eu diria que realmente o que ele está fazendo é cortina de fumaça. Agora, dentro da perspectiva do que foi realmente prometido na campanha, que era, gente, eu vou me eleger presidente, tá? E vai acabar o toma lá da cá, ou seja, vai acabar o presidente comprando o Congresso para aprovar tudo o que quiser, tá dentro do normal, gente, tá dentro do normal, certo? Vocês podiam ter votado aí num presidente que prometia, olha, eu vou avançar a agenda conservadora e prometo que vou roubar o dinheiro da Petrobras e da Itaipu para pagar os congressistas para avançar a agenda conservadora. Votassem nesse cara, vocês teriam o que vocês querem. Só que daí na hora que ele resolvesse bloquear e aprovar uma coisa que não era agenda conservadora, daí também não adianta chorar, porque daí aprova do jeito que quiser, tá? Então, o que a gente tem hoje comparativamente? Comparativamente, a gente tem um presidente que adota uma agenda conservadora, mas que pretende aprová-la da forma democrática que existe, certo? Utilizando as regras previstas na Constituição. Vocês ficam aí se enganando, ouvindo esquerdista falar, ele é fascista, ele é ditador. Se ele fosse, já estava tudo aprovado, certo? Como ele não é, como infelizmente ou felizmente ele está agindo dentro da lei, a coisa demora mais, certo? E o que realmente está sendo feito? Vamos lá. O presidente fez o uso de uma coisa que faz muito tempo que não era utilizada, chama-se o rito sumário da aprovação da lei. O presidente encaminhou para o Congresso um projeto, utilizando uma faculdade do presidente que chama urgência constitucional. O que é urgência constitucional? Ela é uma possibilidade que o presidente tem de apontar um projeto de lei e dizer assim, Congresso, esse projeto de lei, no meu exclusivo critério, tá? Certo? Aí ele deu para o projeto de armas, tá? Demonstrando que não é cortina de fumaça, demonstrando que ele não está fazendo só para torcida, demonstrando que ele realmente quer aprovar. Então ele deu urgência constitucional para esse projeto de lei. O que a urgência constitucional quer dizer? Significa que a Câmara tem 45 dias para apreciar o projeto. Apreciado na Câmara e aprovado na Câmara, ele é encaminhado para o Senado para ser apreciado também em 45 dias, certo? E se houver emendas no Senado, que provavelmente vai haver, ele volta para a Câmara para apreciar exclusivamente as emendas em 10 dias. Ou seja, o total são 100 dias, tá? Então, vocês podem sossegar o rabo de vocês, certo? Porque isso vai ser votado, tá? Como que está agora? Está da seguinte forma. Foi protocolado isso dia 27/6, certo? Já se passou o período de apresentação de emendas. Foram apresentadas 20 emendas, tá? Tem um vídeo do Marcos Polon, vou pôr o link aí. Ele analisa as 20 emendas. Eu ia fazer isso, ele já fez, não tem por que eu fazer de volta. Vejam lá, tá? Muitas emendas querendo aumentar o acesso às armas e algumas emendas querendo diminuir os acessos às armas, certo? Então, acabou, já está fixado como é que vai ser o texto final, na melhor das hipóteses, certo? O que esse projeto de lei prevê, certo? Tá aí o link, eu vou pôr o link, leiam o texto, mais uma vez, né? Parem de chorar, imprimam o texto, pega o lápis e lê, tá? Mas basicamente diz o seguinte, ele prevê uma simplificação na forma, certo? Da posse, certo? Altera o artigo lá, diz que posse é dentro do local de trabalho, dentro de toda a extensão da casa, dentro de toda a extensão do trabalho, certo? Muda o texto do porte de arma de fogo, ele não diz mais que o porte é proibido em todo o território nacional, ele diz que o porte de arma de fogo, ele passa a ser permitido em certas ocasiões, certo? Que é uma mudança de paradigma aí, certo? E inclui algumas categorias.
tendo porte e porte mesmo, não porte, vírgula, mediante regulamentação. Quais categorias? Tá lá, os atiradores esportivos, tá? Passam a ter porte e porte mesmo, certo? Os integrantes de carreira da auditoria da Receita Federal, enfim, auditores de toda sorte, tá? Inclui aí alguns membros do judiciário, tá? Coloca especificamente os caçadores e colecionadores, certo? E coloca um inciso a mais, dizendo assim, outras categorias previstas em regulamento, ou seja, ele concede ao presidente o direito de incluir outras categorias, que daí poderão ser incluídas e retiradas via decreto, tá? Aí os advogados, né, os vigilantes, etc, etc, poderão ser incluídos via decreto. É a melhor forma de fazer? Não, não é a melhor forma de fazer. Resolve o problema? Resolve. Por que foi posto esse texto? Muito provavelmente porque foi isso que foi negociado, certo? Foi isso que foi conversado entre os líderes e acertado que assim passava, certo? Vai ser assim? Não vai ser assim? A gente não sabe. Tem emenda suprimindo esse direito? Não tem. Significa que esse texto tem que ser votado e aprovado mais ou menos assim. Tem pouca modificação aí, tá? Ainda prevê a possibilidade de demonstração de risco para outras categorias que não estejam previstas nem na lei nem no decreto, certo? Demonstrando efetiva necessidade. E mais, ele diz o seguinte, ele define o que é efetiva necessidade, certo? Coloca uma definição mais clara, ou seja, aquelas invenção de delegado de Polícia Federal que só aceita efetiva necessidade se você for membro do partidão, ou se você apresentar lá o atestado de óbito, que daí fica provado que realmente você estava em risco, porque você morreu, né? Aí isso daí acaba, certo? O que está previsto aqui? Está previsto na lei. Para fins dispostos nesse artigo, considera-se atividade profissional de risco aquela em decorrência da qual o indivíduo esteja inserido em situação que ameace a sua existência ou sua integridade física em razão da possibilidade, e aí é que tá, possibilidade de ser vítima de delito que envolva violência ou grave ameaça. Por quê? Qual que é o entendimento hoje da Polícia Federal? Tirado da bunda, porque não tem fundamento jurídico nenhum, isso não está escrito na lei, é tirado da bunda, tá? Qual que é o entendimento? Ah, só está em risco se o risco for pessoal e atual. Certo? Eu mesmo, por exemplo, sofri lá uma tentativa de homicídio, pedi o meu porte, ficou lá 1 ano pendente de análise, aí quando analisou foi indeferido. Por que foi indeferido? Porque o delegado disse que nesse 1 ano que ele ficou sentado em cima do processo esperando para analisar, ele disse assim, é como você, basicamente, tá? Não é esse texto, mas ele disse assim, bom, como você não morreu nesse 1 ano, nem tomou tiro, nem ficou tetraplégico, então o risco passou, não tem necessidade de porte, né? Aí fica fácil, né? Você fica 1 ano esperando o cara morrer, bom, já que você não morreu, não tem, o risco não é atual, certo? Puxa, realmente nesses 6 meses você tomou 6 tiros lá, tá na UTI, então tem risco atual. Mas indefiro o porte porque quem tá na UTI não tem porte. Só faltava isso, certo? O que essa alteração diz? Ela diz o seguinte, o risco, ele não é um risco próprio. O risco ele tem que ser o que acontece com o risco mesmo. O risco ele é potencial, né? A gente tem porte de arma para evitar risco potencial, não para evitar risco atual. Quando a gente está no risco atual, onde a pessoa está ameaçando, a pessoa está tentando te matar, aí é caso de escolta policial, não é caso de porte de arma, entendeu? Então, o texto é muito melhor. É o texto melhor do mundo que permite que a gente ande de tanque na rua, compre uma esquadra de destroyers para botar no lago em casa? Não, não é. Entendeu? Mas a gente, como eu já disse, a coisa tem que ser feita de forma paulatina, certo? Quem fica com o papo de qualquer coisa que não seja o ótimo eu não aceito, vai ficar sem nada, tá? É isso que vocês têm que entender. A política é o exercício do possível, certo? O ótimo você tem que ir obtendo de forma paulatina, certo? Você passa uma melhora e espera os efeitos. Aí vai ter a gritaria, porque a nova lei de armas vai gerar tiroteio, vai gerar bang bang, vai gerar violência, vai gerar isso, vai gerar aquilo, vai gerar aquele outro. Aí a realidade se impõe, apresentam lá as estatísticas de violência, a violência diminuiu, não teve bang bang, não teve estatisticamente, não fez diferença ou até melhorou. Vamos avançar um pouco mais? Vamos. Tá? É assim que funciona. Quem fica com esse papo de isso daí é Estatuto do Desarmamento 2.0, isso eu não aceito de jeito nenhum. Não aceita, ótimo, vota lá no Haddad, tá? Vota lá no poste do esquerdista lá, que daí você fica à vontade. Você não vai aceitar mesmo, porque não vai ser aprovado mesmo, e se for aprovado vai ser vetado, tá? São 2 artigos simples. O artigo 2º tem uma anistia prevista para quem tem arma irregular, mas com comprovação de que a fonte da arma é legal, poder fazer o registro e legalizar essas armas, tá? E isso também é muito importante, né? Novamente, é ótimo, resolve todos os problemas de todo mundo? Não. Avança muito? Sim, certo? Esse projeto de lei, vai ficar o texto assim? Vai ficar assim. Por quê? Porque as emendas que foram colocadas são poucas
e poucas vão ser aceitas porque existia uma regra para se apresentar emenda. Não basta você simplesmente apresentar emenda e assinar, certo? Você precisa apresentar a emenda, assinar e pegar um certo número de líderes. Dá para apresentar mais emendas? Não, não dá para apresentar mais emendas, certo? Então, o texto é esse. O que vai ser votado é isso, certo? Dentro do nosso cronograma aqui, o que a gente tem? Foi apresentado dia 27/6, até hoje, 17/7, a gente tem 20 dias corridos em relação aos 45 que a Câmara tem para votar. A Câmara amanhã entra em recesso parlamentar, vota dia 1º de agosto, ou seja, nesse intervalo não conta prazo. Aí a gente tem de 1º de agosto mais 25 dias para fechar os 45 dias, no máximo a Câmara tem que votar isso até dia 26 de agosto, certo? O que eu acho que vai acontecer? Acho, tá? Acho é pior que lepra. O Maia quer votar a Previdência dia 6 de agosto, encerrar a votação da Previdência. Encerrada a votação da Previdência, a pauta está livre. O que eu acredito que vai acontecer? Com as obstruções, gritaria, etc, 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 a gente tem até 15 de agosto. Eu tô chutando que isso daí vai ser votado e aprovado. Ah, mas vai ser aprovado? Vai ser aprovado. Por que eu acho que vai ser aprovado? Porque o governo tem maioria na Câmara, porque vai estar sendo votado de cofre cheio, tá? Porque é um texto combinado com os líderes, está tudo combinado já, tá? Foi em troca de votar isso que o Bolsonaro negociou a revogação do decreto, tá? Então, vai depender da palavra do Congresso. Ah, César, você confia na palavra do Congresso? Não. Tem outra opção? Não, tá? Você confia que os deputados vão votar? Confio. Por quê? Porque vai estar de cofre cheio, tá? Quem não votar porque acredita no negócio, vai votar porque não quer arranjar encrenca com o dono do cofre que está cheio, tá? É isso que eu acredito. Nós vamos verificar isso, se vai acontecer ou não vai acontecer na realidade. A questão é, aquilo que não tem solução, solucionado está, certo? Tem outra forma de fazer? Não tem, tá? Não tem outra forma de fazer. Ah, faz por decreto. Então deve ficar a mesma bosta que estava até agora. Uma insegurança jurídica gigantesca, certo? Por decreto, eu particularmente, hoje em dia sou contra, certo? Eu prefiro que seja por lei. Aliás, sempre preferi que fosse feito por lei, tá? Até porque, daí, na próxima eleição, o Bolsonaro vai ter que se reeleger com outro papo. Porque esse do papo das armas já vai estar resolvido. Ele sendo presidente ou não sendo presidente, vai ficar a mesma coisa via lei. Via decreto, aí a gente vai ter que ficar mantendo o Bolsonaro na presidência só por causa das armas, tá? Tá, então, votado na Câmara, isso vai para o Senado, certo? Tem 20 dias para apresentar emendas. Quais emendas que vão ser apresentadas? Muito provavelmente, aquele monte de merda que foi colocado no substitutivo do senador Alessandro Vieira. Provavelmente vai entrar essas emendas. Vai passar as emendas? A gente não sabe, entendeu? A grande questão é que no Senado, tá? Até onde eu sei, tá? E consultei os especialistas. Quem são os especialistas? Os especialistas estão aqui, ó, Direito Constitucional Descomplicado, Vicente Paulo Marcelo Alexandrino. Quem mais que eu consultei? Consultei aqui, ó, o José Afonso da Silva, coitado, tá arrebentado aqui, esse livro passou por um acidente de carro, tá? Direito Constitucional Positivo, tá? Consultei quem mais? Tá aqui, ó, Direito Constitucional, Alexandre de Moraes. Quem que é o Alexandre de Moraes? É o ministro do STF, certo? Consultando estas pessoas, vocês podem ver lá o meu negócio de livro, a minha estante de livro lá está cada dia mais vazia. Por que tá mais vazia? Porque não é só para bonito, tá? A gente fica na dúvida, a gente pega o livro e vai ler, certo? O que esses constitucionalistas, esses doutrinadores concordam? Concordam que nessa forma de andamento da legislação, a vontade da Câmara prevalece sobre a vontade do Senado. Isso significa que pode o Senado apresentar um substitutivo e alterar completamente a lei? Não. Eles podem emendar a lei. Mas para fazer emendas de uma forma que se encaixe nesse texto, essa porcaria que o Alessandro Vieira fez, eu acho muito difícil. Eu acho que falta competência lá no Senado para em 20 dias eles conseguirem fazer isso. Tá? Muito bem. Passou os 20 dias, fizeram as emendas. Vamos dizer que o Senado, que é mais esquerdista, deturpe completamente o texto. O que acontece? Volta para a Câmara. Para quê? Para votar tudo de volta? Não! Volta para a Câmara para apreciar exclusivamente as emendas feitas pelos senadores, tá? Prazo para fazer isso: 10 dias, tá? Eu que não sou Lula consigo mostrar na mão. 10 dias, tá? Para quê? Para analisar as emendas. O que vocês acham que vai acontecer? A Câmara apoiando o governo, cofre cheio, maioria a favor das armas, a Câmara já aprovou o texto, eles vão manter as emendas ou eles vão revogar as emendas? Eu aposto que eles vão revogar a maioria das emendas, provavelmente em bloco. Vai sobrar uma ou outra coisa desarmamentista? Provavelmente, certo? E daí o que acontece com o projeto?
ele vai para a sanção presidencial. E o que o presidente pode fazer? Ele pode pegar as emendas de merda, desarmamentista e vetar. Pronto, resolvido. Ah, mas o Congresso pode rever as emendas, derrubar o veto. Pode? Teoricamente pode. Tá? Como é que derruba o veto? Sessão conjunta, maioria absoluta dos deputados e senadores. Ou seja, para votar a lei é maioria simples dos presentes, certo? Tendo sessão, o pessoal mais a favor da arma vota, aprovado, certo? Para derrubar o veto, essa sessão conjunta, que é uma coisa que acontece esporadicamente, certo? E mais, havendo sessão conjunta, é maioria absoluta, ou seja, precisa ter 41 senadores e 257 deputados votando para a derrubada do veto. A derrubada do veto não é uma votação simples, é uma votação mais difícil do que a votação da lei, certo? Então, gente, mais uma vez, eu vou pedir para vocês calma. Qual lei que vai ser votada primeiro? A lei de regime de urgência encaminhada pelo presidente Bolsonaro ou a merda que estão fazendo lá no Senado? A lei do Bolsonaro vai ser votada muito antes. Aquela merda que está lá no Senado está sendo discutido na comissão. Provavelmente antes de ser votado na comissão, deles decidirem se vai ficar o relatório do Major Olímpio, ou se vai ficar o relatório do Alessandro Vieira, ou se vai ficar um meio termo entre os dois. Antes disso, muito provavelmente, a votação do projeto de lei da presidência já vai estar no Senado, entendeu? Essa porcaria que está sendo feita lá pelo Alessandro Vieira, eles estão usando só para poder fazer espuma, só para poder encher o saco, só para poder dizer, ah não, mas olha, já foi decidido lá na comissão que isso e isso é razoável, vamos apresentar uma emenda igual lá no projeto. Só que a questão é essa, gente, é isso que vocês têm que entender. Eu vou até ler aqui para vocês, tá? Vou ler rapidinho, tá? O que está escrito aqui, ó? Com efeito, a vontade da casa que iniciou a apreciação do projeto prevalece, porquanto se impõe até mesmo contra as emendas introduzidas pela Casa Revisora. Ou seja, quem dá a última palavra é a Câmara, gente. E aonde que a gente tem mais pessoas a favor da legítima defesa, o acesso às armas? É na Câmara. Aonde que o governo tem mais base? É na Câmara, tá? Aonde que isso vai ser decidido? É na Câmara. E o Senado? O Senado vai fazer o showzinho, vai fazer a espuma dele, mas vai ter que engolir, certo? Então, gente, mais uma vez, tá? Para encerrar o vídeo, a situação está andando. A situação está correndo, a situação está favorável, certo? Não se deixem enredar nos anunciantes do apocalipse, certo? A gente está na tempestade que antecede a calmaria, certo? Prazo máximo para isso está votado, resolvido, virado lei, certo? 20 de outubro de 2019, certo? 20 de outubro de 2019, provável que aconteça antes, certo? Então, gente, o governo não está fingindo, o governo não está fazendo espuma, não é cortina de fumaça. O que o governo pode fazer está sendo feito, mas está sendo feito dentro da legalidade e dentro da Constituição, tá? Que é muito mais importante do que o nosso ponto porte de arma, certo? Você recebeu uma vantagem de forma ilegal, tá? Ela te tira o direito depois de você reclamar quando você tiver uma desvantagem de forma ilegal também, certo? O próprio Estatuto do Desarmamento foi aprovado de forma ilegal. E olha a consequência que nós estamos sofrendo. Olha o trabalho que a gente está tendo, certo? Então, a coisa tem que ser aprovada de forma legal, porque a coisa aprovada de forma legal gera segurança jurídica e se consubstancia, certo? A coisa, ela se formata, ela se fixa. Tá? Então, gente, espero que com esse vídeo vocês tenham ficado um pouco mais tranquilos, tenham entendido que existe um projeto de lei sim muito ruim, mas esse projeto de lei está correndo por fora, por regime ordinário, tá? Isso daí, para eles aprovarem lá no Senado, vai levar mais de 100 dias só para ficar pronto para votação lá no Senado, e se for votado no Senado, vai para a Câmara. A Câmara já vai ter apreciado isso aqui. Você acha que a Câmara daí vai mudar de ideia e vai adotar esse parecer de bosta aí do Alessandro Vieira? Não vai. A Câmara vai dizer assim, ó, isso daí a gente já votou, não vem com essa história aí, tá resolvido isso aqui já está resolvido, pronto, acabou, entendeu? E como a vontade da Câmara prevalece sobre o Senado, as chances são de que o texto fique muito próximo do que o presidente Bolsonaro apresentou, que é um texto que resolve 90% dos problemas que a gente tem. Tá? Então, gente, é isso. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? Pretendo manter vocês informados sobre o trâmite dessa legislação, tá? E conforme forem surgindo outras novidades, a gente vai gravando mais vídeo aí, né? Se inscrevam no canal, cliquem no sininho aí, para que vocês tenham acesso às informações de forma bem embasada e de forma ágil, né? Como é o costume aqui do canal, tá? É isso, gente, um bom dia, até o próximo vídeo.